Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí ao nosso segundo vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre orbitais moleculares. Vamos entrar um pouco aí sobre a questão da mecânica quântica. Não vai ser muito fácil, mas eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível para que todo mundo consiga entender. Bom, o primeiro vídeo, foi muito legal, um vídeo de introdução falando o que é química, o que é química orgânica, e hoje nós vamos começar o que para mim é o principal da química orgânica, principalmente da química orgânica sintética, que é a questão dos orbitais moleculares. Mas nós vamos dar uma resumida antes em orbitais atômicos até chegar em orbitais moleculares. Espero ser o mais didático possível, espero que vocês gostem também. Então vamos lá. Bom pessoal, então retomando um pouco o vídeo passado, onde eu expliquei um pouco sobre o que é química, né? Basicamente química é o estudo da matéria e das suas transformações. E a matéria nada mais é do que aquelas coisas que são compostas por átomos, ou seja, tudo praticamente, né? Então é preciso conhecer um pouco, né, sobre o que é o átomo, para então entrar como esses átomos vão se ligar um com o outro, como vão se formar as moléculas, principalmente as moléculas orgânicas, né? Já que esse canal é mais focado em química orgânica, então vou explicar um pouco como se formam as moléculas orgânicas. E para isso é preciso o entendimento, primeiro, de orbital atômico e segundo, do que são os orbitais moleculares. Bom, então a matéria é composta por átomos, né? E o que seriam esses átomos, né? Bom, um átomo ele é composto por basicamente duas coisas. A primeira delas é um núcleo e a segunda delas é uma eletrosfera. O núcleo e a eletrosfera possuem partículas, são chamadas partículas subatômicas, né? Lembrando que o átomo é algo extremamente pequeno, na ordem dos angstroms. Angstrom é 10 elevado a menos 10 metros. Cara, é uma coisa bizarra de pequena. Bom, e nesse núcleo está composta principalmente duas partículas subatômicas, que é o próton e o nêutron, e na eletrosfera está composta os elétrons, que para a química são as partículas subatômicas mais importantes, porque é a partir dos elétrons que os átomos conseguem se ligar um pelos outros. Bom, só que quando os cientistas começaram a descrever e tentar fazer em contas, né, a descrição dessas partículas subatômicas, começou a acontecer algumas coisas um pouco estranhas. Isso porque a física clássica, a física newtoniana, né, que era conhecida na época, que era adotada como modelo ideal para a física, simplesmente não se encaixava naquilo ali. Tudo começou, por exemplo, com o estudo do corpo negro, que seria um corpo que estaria tão quente, que ele está incandescente de quente, né? E isso, quando o corpo está muito quente e se torna incandescente, ele libera alguns tipos de radiação. E aí os físicos começaram a pegar as equações do Newton, da física clássica, e aplicar nesse corpo quente, e começaram a ver que acontecia alguns erros ali. Um deles é a catástrofe do ultravioleta, que basicamente dizia que qualquer corpo quente, né, utilizando as contas de Newton, né, qualquer corpo quente poderia emitir radiação ultravioleta e até mesmo brilharia. Então, por exemplo, nós brilharíamos no escuro caso a física de Newton estivesse aplicada a esse tipo de fenômeno. Então foi necessário fazer um outro tipo de física, um outro tipo de conta, né, para poder explicar esses fenômenos. E aí começou a ideia da física quântica, que explicou muito melhor essa questão de radiação eletromagnética e também foi muito utilizado para explicar melhor o que é uma partícula. Bom, só que com o tempo a descrição até do que é uma partícula ficou um pouco em debate, né? Isso porque existiam alguns experimentos que diziam que essas estruturas subatômicas, como por exemplo o elétron, né, ou o próton, eles poderiam se comportar como se fosse uma partícula mesmo, né, um ponto único, né? Mas existiam alguns experimentos que também diziam que essas coisas poderiam se comportar conforme ondas, principalmente porque eles tinham o efeito de difração, ou seja, quando essas partículas subatômicas passam sobre uma fenda, por exemplo, né, cria-se uma espécie de efeito ondulatório. Mas, ao mesmo tempo, né, o Einstein descobriu o efeito fotoelétrico, que essas partículas seriam compostas por pequenas quantidades de energia, digamos assim, e quando ela atinge uma superfície de metal e rompe uma função trabalho, né, ela consegue ejetar um elétron dessa superfície metálica e então produzir uma corrente elétrica, por exemplo. Seria o efeito fotoelétrico. Então essas partículas podem ser tratadas tanto como partículas mesmo, como o próprio nome fala, ou também como ondas, né?
E existem experimentos que comprovam ambos os comportamentos. Foi então que um físico francês, o Louis de Broglie, eu acho que é assim que se fala o nome dele, de Broglie. Bom, mas foi esse cara aí que propôs uma formulação para explicar melhor essa questão de onda, partícula e tudo mais. Então ele contribuiu muito para a mecânica quântica, descrevendo os elétrons, por exemplo, né, os elétrons como algo que tivesse um comportamento de dualidade. Ele chamou de dual, ou seja, pode ser partícula e pode ser onda, dependendo de algumas coisas. Por exemplo, se ele está interagindo com um fóton, que seria uma partícula de uma radiação eletromagnética, ele estaria se comportando conforme uma partícula. Caso não, estaria se comportando como se fosse uma onda. Então, ocuparia um certo espaço bem definido. E assim ele conseguiu estabelecer algumas relações sobre isso. Mais tarde, então, um pouquinho mais tarde, veio Erwin Schrödinger, outro cara que foi, sim, extremamente importante para a mecânica quântica, porque ele descreveu a partícula, né, ou partícula barra onda, em termos de uma coisa que ele chamou de função de onda, né? E que essa função de onda elevada ao quadrado, ou seja, ele vezes ele mesmo, né, daria algo chamado de densidade de probabilidade. Basicamente o que ele quis dizer, o que o Schrödinger quis dizer, né, na famosa equação de Schrödinger foi o seguinte: uma partícula, ela fica aprisionada em uma região, e essa região tem uma densidade de probabilidade de você encontrar ela. Só que você não consegue dizer exatamente aonde ela está, né? Isso iria ao princípio da incerteza de Heisenberg, que foi outro físico que estudou essa parte de mecânica quântica. O princípio da incerteza de Heisenberg disse que a gente não consegue determinar a posição e o momento de uma partícula. Quando eu falo momento, eu quero falar da velocidade vezes a massa dela. Então, basicamente, é falar que você não consegue determinar a posição que uma partícula está e também, ao mesmo tempo, a velocidade. Você só consegue determinar uma coisa ou outra. Ou a posição ou a velocidade. E as duas ao mesmo tempo não dá. Algo que seria, assim, é impensável isso na física newtoniana, na física clássica. Não tem como uma coisa, você determinar a velocidade e não determinar a posição que aquela coisa está na física, conforme a gente vê aqui no mundo hoje em dia. Mas no mundo quântico isso é possível, chama princípio da incerteza de Heisenberg. Então, com a função de onda que foi introduzida por Schrödinger, na equação de Schrödinger, né, e também por conta da densidade de probabilidade, ele previu que essas partículas estariam numa espécie de uma região, onde essa região tem a probabilidade de você encontrar essa partícula. Então, por exemplo, os elétrons estariam contidos em uma região em que essa região tem uma densidade de probabilidade de se encontrar o elétron. E aí você tem os orbitais atômicos, né? Eu vou pular algumas partes para não ficar muito complicada a explicação e para não ficar um vídeo muito longo, né? Mas os orbitais atômicos são densidade de probabilidade a partir da função de onda, são resultados dessa equação, da equação de Schrödinger, em que dá as regiões que você tem a probabilidade de encontrar o elétron ali. Então esses orbitais atômicos, eles diferem em tamanho, se diferem em energia, se diferem em momento magnético, se diferem em spin, né? E aí você tem vários orbitais atômicos, né? Vai ter uma imagem de todos eles aí, para vocês conhecerem melhor. Bom, e a partir daí começaram a ver, né, como esses átomos vão se juntar para formar as moléculas, como eles vão se ligar, né? Então se propôs uma teoria chamada de teoria dos orbitais moleculares, né? Isso é uma das teorias, né, que explica como que dois átomos se juntam para formar uma molécula. É claro que existem outras teorias, mas como esse vídeo é para orbitais moleculares, eu vou falar um pouco mais dessa. Então existe uma forma de esses dois orbitais atômicos se ligarem, que seria a combinação linear de orbitais atômicos, o método da sigla é CLOA, né? Combinação linear de orbitais atômicos, que fala o seguinte: quando dois orbitais atômicos de energias próximas e de simetrias semelhantes se encontram, né, em dois átomos diferentes, por exemplo, um átomo de hidrogênio e um átomo de hidrogênio, esses dois átomos de hidrogênio possuem orbitais 1s, que são orbitais esféricos. A simetria é a mesma, a energia deles é a mesma, 1s, 1s. Então eles podem se combinar linearmente e criar dois novos orbitais, né?
que seriam um orbital ligante, chamado de sigma, e um orbital antiligante, chamado de sigma estrela. Essa que é a teoria, a teoria dos orbitais moleculares e o método de combinação linear desses orbitais. Tá, e por que de dois orbitais você soma os dois e forma mais dois, né? Por que disso? Porque uma das características da função de onda, né, que foi descrita, é que ela apresenta fases. Então, como seria uma onda mesmo, né? Imagina uma onda de uma corda quando você balança, ou então uma onda de uma corda de violão, né? Se essas duas ondas, né, uma onda com outra onda, se elas se combinam, elas podem se combinar de duas formas possíveis, tem duas possibilidades. Ou elas se combinam de forma construtiva, né, onde os dois picos se encontram e você forma uma coisa maior, né, seria uma combinação construtiva. Dessa combinação construtiva, no caso dos orbitais atômicos, vai gerar o orbital molecular ligante, que seria aquele de mais baixa energia possível. Pô, é um orbital que, sim, vai ter elétrons ali. Basicamente vai ter elétrons ali quase em todas as ocasiões. Só que essas duas ondas também podem se combinar de forma destrutiva. Sei lá, se uma com um pico se combina com o outro que está em vale, o efeito das duas acaba se cancelando uma com a outra. Uma onda pode se cancelar com a outra, causa um efeito destrutivo. E nisso, nessa probabilidade, no caso dos orbitais atômicos, surge o orbital antiligante, que é mais energético do que o orbital ligante. Então, por exemplo, se esses orbitais atômicos tiverem elétrons contidos nele, esses elétrons vão preferencialmente ocupar o orbital molecular ligante. Por quê? Porque ele tem mais baixa energia. Bom, e lembrando também, né, eu esqueci até de comentar no início, né, mas um orbital, seja ele atômico ou seja ele molecular, pode comportar até 2 elétrons, é o máximo, né? E são esses 2 elétrons que preenchem o orbital ligante que são os elétrons presentes na ligação entre os 2 hidrogênios. Lembra que uma ligação química é composta por 2 elétrons, né? Um par de elétrons? Esses 2 elétrons vão estar presentes no orbital ligante, orbital molecular ligante. E aí surge uma coisa muito legal, né? A gente está dando um exemplo de 2 átomos que possuem um elétron cada um, que seriam 2 átomos de hidrogênio. E se for, por exemplo, 2 átomos de hélio, né? O hélio tem 2 elétrons cada um, né? No orbital 1s, que seria o orbital que iria se combinar. Então, o hélio tem 2 elétrons em um orbital atômico, o outro hélio também tem 2 elétrons no outro orbital atômico. Esses 2 orbitais atômicos vão se combinar, certo? Vai formar o orbital ligante, vai formar o orbital antiligante. Agora, como a gente tem 2 elétrons aqui e 2 elétrons aqui, são 4 elétrons para se distribuir. E lembra que cada orbital cabe só 2 elétrons. Então, desses 4 elétrons, 2 deles vão ocupar o orbital ligante e 2 deles vão ocupar o orbital antiligante. Agora, pessoal, o número de elétrons nos orbitais ligante é o mesmo número de elétrons no orbital antiligante. Isso causa um problema seríssimo. O problema que isso causa é que quando você tem o mesmo número de orbitais antiligantes e ligantes, né, o mesmo número de elétrons nesses dois orbitais, quando isso acontece, pela teoria do orbital molecular, a ligação se quebra. Por isso que a molécula de hélio 2 ela não existe. Nesse exemplo que eu estou dando para vocês, pessoal, a gente está considerando moléculas pequenas, moléculas, por exemplo, do hidrogênio, né, H2, né? Quando a gente começa a ver moléculas muito grandes, como por exemplo as moléculas da química orgânica, que tem aquelas cadeias carbônicas grandonas, né? O carbono ligado, além de estar ligado a outro carbono, está ligado a outros átomos, como por exemplo hidrogênio, oxigênio, enxofre e tudo mais. Acontece que vai ter um monte de orbitais moleculares, um monte de orbitais moleculares ligantes e um monte de orbitais moleculares antiligantes. Na química orgânica, 2 desses orbitais moleculares são extremamente importantes. O primeiro deles é o orbital molecular ocupado de maior energia. Lembra que eu falei para vocês que quando o orbital ligante se forma, ele tem a energia mais baixa? Se você tem vários orbitais ligantes que se formam com energia mais baixa, você vai ter, dependendo dos orbitais atômicos, um nível de energia aí desses orbitais com energia mais baixa. Então, você vai ter o orbital com energia mais baixa, com a energia mais baixa de todas, e você vai ter o orbital que é gerado com energia mais baixa, mas tem uma energia mais alta em comparado com todos os outros orbitais moleculares. Esse orbital que está ocupado com 2 elétrons
que tem a energia mais alta do que todos os outros orbitais moleculares, é chamado na química orgânica de HOMO, que é o orbital ocupado de mais alta energia. É a sigla em inglês para isso. E aí o segundo orbital que é mais importante na química orgânica é aquele orbital que é desocupado e que tem a energia mais baixa. Esse com a energia mais baixa se chama LUMO na química orgânica. É o orbital molecular desocupado de mais baixa energia. Então esses dois orbitais, o HOMO, que é o orbital molecular ocupado, ou seja, com 2 elétrons, de mais alta energia, e o orbital molecular desocupado, ou seja, sem elétron nenhum, com a mais baixa energia, são os 2 orbitais moleculares mais importantes na química orgânica, e eu vou falar bastante deles aí no decorrer dos vídeos aí que vão vir pela frente. Agora vamos pensar um pouco mais além. Vai ser um pouco difícil, mas eu acho que vocês vão conseguir entender. Agora, em vez de a gente pegar 2 átomos para se combinar os orbitais atômicos, para gerar os orbitais moleculares, vamos pegar 2 moléculas orgânicas. Uma molécula tem os seus orbitais moleculares e a outra molécula também tem seus orbitais moleculares. E essas 2 moléculas elas vão reagir para formar uma molécula nova, que é isso que os químicos orgânicos sintéticos fazem. Então o que vai acontecer? Uma molécula ela vai usar um orbital molecular, que é o orbital HOMO, que é aquele que está ocupado com mais alta energia, e a outra molécula vai usar o orbital LUMO, que é o desocupado, ou seja, o orbital vazio. Então você tem uma molécula com orbital com 2 elétrons e uma molécula com um orbital pouco energético sem elétron nenhum. E aí a combinação vai ser entre esses 2 orbitais, entre o HOMO e o LUMO. A combinação desses dois orbitais vai gerar uma nova ligação química. E isso vai fazer com que uma molécula consiga se juntar à outra. Só que essa formação dessa nova ligação química, ao mesmo tempo que você vai ocupar um orbital desocupado de uma outra molécula, esse orbital desocupado ele foi gerado junto com o orbital ocupado. Lembra que vai gerar 2 orbitais moleculares? Então esse LUMO também tem um orbital ligante, que saiu da combinação de 2 orbitais atômicos. E o LUMO está vazio e o orbital ligante do LUMO está preenchido. A partir do momento que o HOMO da outra molécula vem com os 2 elétrons e ocupa o LUMO, você tem os números iguais de elétrons entre os orbitais antiligante e ligante. O que acontece? A ligação quebra da outra molécula de cá, Por isso que eu falei para vocês da molécula do hélio 2 que não existe, porque você tem o mesmo número de elétrons. Então, na outra molécula, como você também vai ter os mesmos números de elétrons do lado de cá, você vai ter a clivagem, a ruptura de uma ligação. Então, por isso, para uma reação química acontecer, você tem que levar em conta a formação de uma nova ligação e também a quebra de uma ligação que já existe numa molécula. Bom, pessoal, eu sei que foi muito assunto, foi muita coisa. Talvez tenha sido até um pouco difícil, mas eu tentei ser o mais didático possível para explicar essa questão de orbitais moleculares. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários, que eu vou tentar responder. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe os vídeos para os seus colegas. Façam comentários, perguntas, dúvidas, algumas críticas, seja lá o que vocês quiserem escrever aí embaixo nos comentários. E é isso tudo, pessoal. Muito obrigado a todos aí. Na descrição tem as redes sociais. Valeu, pessoal!